Não é segredo para ninguém que a mineração de criptomoedas é um mercado em alta nos últimos tempos. Isso é uma coisa que vem sendo muito puxada pela imensa alta nos preços das criptomoedas. Porém, e se eu te dissesse que hoje em dia é possível investir em mineração de criptomoedas do conforto da sua casa e apenas acessando a bolsa de valores? Esse será o assunto do vídeo de hoje. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos. Esta aqui é uma casa de análise dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre temas relacionados à internacionalização. Isso envolve investimentos em bolsas de valores no exterior, criptomoedas, planejamento tributário e empresas offshore. Portanto, se você gosta do conteúdo, já se inscreve aí no canal, comenta aí abaixo, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Porém, sem mais delongas, vamos para a parte principal. A mineração de criptomoedas consiste em você colocar computadores para trabalhar resolvendo complexos problemas criptográficos chamados de a prova de trabalho. Ou seja, você vai pegar seu computador, deixar ele ligado e ele vai ficar lá trabalhando. E essa prova de trabalho é um ingrediente fundamental que faz funcionar a rede do Bitcoin e várias outras criptomoedas. Inclusive, isso é um assunto que eu já tratei num outro vídeo em muito mais detalhes aqui no canal e irei deixar o link para esse vídeo aqui no izinho. Para os aspectos desse vídeo, basta saber que para poder minerar criptomoedas é necessário dispor de computadores muito poderosos, além de gastar bastante energia, o que significa que a operação só é viável quando se investe bastante com a capital. Porém, atualmente você pode investir em mineração de criptomoedas através de 2 ETFs negociados na Bolsa de Valores estadunidense. Ou seja, você não precisa mais comprar computadores, nem gastar muita energia, nem ter expertise para poder usufruir. Agora você pode simplesmente comprar um fundo negociado em bolsa para fazer isso. E neste vídeo eu vou comentar sobre 2 ETFs recentes que foram lançados para fornecer exposição dos investidores a esse mercado. E eu estou falando do ETF WGMI da gestora Valkyrie e do ETF DAM da gestora Van Eck. E o que ocorre é que, como eu falei, para poder ter uma operação de mineração de criptomoedas eficiente, é preciso fazer isso em uma escala muito maior. E por causa disso, ao longo dos últimos anos, surgiram várias empresas nesse setor. E o que esses 2 ETFs que eu mencionei fazem é que eles juntam o capital do investidor e alocam esse capital nessas empresas de mineração. Ou seja, você pode se expor ao mercado de mineração de criptomoedas via comprar um fundo que detém ações de empresas mineradoras. Gente, eu adoro as bolsas de valores. Mas mesmo que seja possível alocar o seu capital em mineração de criptomoedas, surge a pergunta: será que é uma boa ideia fazer isso? E a fim de responder esta pergunta é que eu estou fazendo o vídeo de hoje. E para poder mostrar os detalhes, vamos nos sites dessas gestoras. E o primeiro ETF que eu quero abordar é o ETF WGMI da gestora Valkyrie. Então eu vim aqui no site oficial desse fundo, que inclusive eu irei deixar o link para você acessar aqui na descrição do vídeo. Vindo aqui, nós já temos uma descrição básica do ETF. E traduzindo, tem-se que o WGMI, que por sinal é uma sigla para We Are Gonna Make It, ou Nós Vamos Conseguir. Tem-se que o WGMI é um ETF ativamente gerenciado que está disponível através da Nasdaq e que investe em companhias públicas da indústria de mineração de Bitcoin. As empresas são classificadas baseadas no seu uso de energia renovável. Ou seja, basicamente, o que o WGMI faz é, ele aloca o capital dos investidores em ações de empresas mineradoras de Bitcoin, dando preferência para aquelas que fazem uso da energia renovável. E a fim de poder ter algumas informações mais detalhadas acerca desse ETF, eu vim aqui no prospecto dele, que é um documento que a gestora lança explicando vários dos detalhes desse ETF. E vindo aqui para baixo, nós temos a descrição, que é o que importa para você entender o que é que esse fundo faz. O WGMI é um ETF negociado em bolsa de gestão ativa que vai investir
pelo menos 80% dos seus ativos nas ações de empresas que derivam pelo menos 50% da sua receita da operação de mineração de criptomoedas, ou então vai alocar em empresas que vendem equipamentos para mineradoras de criptomoedas. E um fator muito importante, que até está destacado em negrito, é que esse ETF não vai investir no Bitcoin propriamente dito. Isso daqui significa que o WGMI é um ETF que fornece uma exposição de segunda derivada. Ou seja, a exposição normal à criptomoeda seria você ir lá no exchange e comprar, por exemplo, Bitcoin. Agora, se você investe num ETF que tem ações de mineradoras de Bitcoin, você tem um segundo grau de exposição a essa commodity. Vindo aqui um pouco mais para baixo, tem-se aqui: o universo de seleção do fundo inclui ações comuns e ADRs listadas em bolsas de valores ao redor do mundo, que podem ser denominadas tanto em dólar quanto em outras moedas. Outro fator importante é que o fundo pode investir no máximo 5% dos seus ativos em instrumentos de dívidas emitidas por empresas mineradoras. Ou seja, esse aqui é um ETF que fornece exposição de várias formas diferentes, seja através dos bonds emitidos pelas empresas, seja diretamente nas ações dessas empresas ou em derivativos dessas empresas. Mas é claro, o fundo aqui possui uma regra, porque no mínimo 80% tem que estar nas ações de mineradoras de Bitcoin. Porém, caso a administração do fundo decida, ela pode usar os 20% do capital restantes para comprar empresas que não necessariamente são mineradoras, mas que ou possuam grandes parcelas de Bitcoin na carteira, ou que derivem sua receita de projetos vindos de alguma forma do setor de mineração. Então, em resumo, isso daqui é um ETF ativo, o que significa que vai haver um grupo de pessoas escolhendo no que o capital será alocado, o que é um fator um pouco negativo na minha avaliação, pois abre margem para a subjetividade dos agentes. Mas enfim, aqui eu voltei para a página inicial do fundo para poder verificar alguns outros detalhes. Primeiro, o ticker dele é WGMI, como eu já falei, que é We Are Gonna Make It. Ele é negociado na Nasdaq, que é uma das bolsas de valores dos Estados Unidos. Ele foi lançado no dia 7 de fevereiro de 2022, ou seja, mês passado, na data em que este vídeo está sendo gravado. E, mais importante para o investidor, ele possui uma taxa de administração de 0,75%, o que é uma taxa relativamente alta para os padrões dessa indústria, mas também é preciso levar em conta que isso aqui é um fundo ativo, então ele precisa cobrar mais para poder remunerar sua equipe. E nessa parte daqui que eu estou mostrando, nós podemos ver no que é que esse fundo está investindo atualmente, nas suas maiores posições. E em primeiro lugar, nós temos a AMD, que é uma conhecida empresa fabricante de chips. Como eu tinha dito lá no prospecto, não necessariamente esse fundo vai investir apenas em mineradoras de Bitcoin. Ele também pode investir em empresas que forneçam equipamentos para a indústria de mineração, que é o caso da AMD, que produz vários processadores e placas de vídeo que são muito comumente usadas. Atualmente, o WGMI está investindo no total de 45 ativos diferentes, todos que se encaixam dentro da estratégia delineada lá no prospecto que eu mostrei para vocês. E para poder ter uma ideia geral de como pode ser o desempenho do fundo, é útil observar os dados das empresas que compõem ele. E a fim de poder fornecer para vocês uma boa ideia sobre o que esperar desse fundo, vamos examinar as principais empresas que o compõem. Então, eu vim aqui na lista de ativos do fundo e ordenei segundo o maior peso. E em primeiro lugar, nós temos a CleanSpark Inc., que é uma mineradora de criptomoedas com foco de energia renovável. E eu vim aqui nos dados financeiros que ela reportou, pois ela também é uma empresa pública que inclusive eu posso ir lá na bolsa americana para comprar. E quando nós vemos aqui na linha do lucro líquido, nós podemos ver que é uma empresa que está no prejuízo desde 2017, o que é um fator bastante negativo, porque significa que boa parte do seu capital estará indo para uma empresa deficitária. Isso não necessariamente é alguma coisa ruim, pois todos sabemos que o mercado de mineração é muito novo, o que significa que as empresas deles ainda estão se adaptando e descobrindo o mercado. E as outras duas ações que eu quero mostrar são a Bitfarms e a Hive Blockchain. Indo aqui para a Bitfarms, nós temos um cenário não muito melhor, pois a empresa deu um pequeno lucro em 2019 e um grande prejuízo em 2018 e 2020. Então o tema aqui é claro, várias dessas empresas ainda são deficitárias. E vocês que me assistem agora devem se lembrar bem disso, pois é um fator que eu irei comentar mais para frente no vídeo, quando eu for falar dos riscos de se investir num tipo de ETF tal como o WGMI. E
observando a performance desse ETF ao longo de toda a sua história, que no momento de gravação desse vídeo é de pouco mais de um mês, tem-se que ele tem sido um ETF bastante volátil. E não é para menos, é um ETF de empresas jovens e em sua maioria deficitárias, que estão ainda no mercado bastante incipiente, que é o mercado de mineração. E desde o lançamento desse fundo, no dia 8 de fevereiro até hoje, tem-se que a performance acumulada desse fundo foi de menos 12,84%. Mas é claro, esse tem sido um ETF que é bastante volátil, como consequência de fatores citados anteriormente. E além do WGMI, existe um outro ETF que é ainda mais recente, que é o VanEck Digital Assets Mining ETF, que eu estou aqui na página dele para poder mostrar para vocês. Esse aqui é um ETF que, diferentemente do WGMI, ele se foca em empresas mineradoras de criptomoedas em geral e não apenas de mineradoras de Bitcoin. E além disso, ao contrário do WGMI, ele não possui o critério do uso de energia renovável. Então, vindo aqui no prospecto sumário, vamos tentar entender como que esse VanEck Digital Mining ETF funciona. E aqui em estratégias principais de investimentos, eu vou traduzir para vocês, tem-se que o fundo normalmente investe pelo menos 80% dos seus ativos em ações de empresas mineradoras de criptomoedas. Dessa forma, o fundo não vai investir diretamente nos ativos digitais. E a definição que o fundo utiliza para poder alocar o seu capital é que a empresa escolhida tem que derivar no mínimo 50% das suas receitas diretamente da operação de mineração de criptomoedas, que isso inclui o Bitcoin, mas também todas as outras, ou também empresas que possuam projetos que, quando desenvolvidos, tenham o potencial de gerar pelo menos 50% da receita. Ou seja, a diferença principal do DAM para o WGMI é que o DAM expande a definição para incluir mineradoras de outras criptomoedas, além de cortar para fora o requisito do uso de energia renovável. E além disso, uma outra diferença muito considerável é o tipo de fundo, pois o WGMI é um fundo ativo, o que significa que vai ter um gestor que aloca o capital no que ele decidir, enquanto que o DAM é um fundo passivo que simplesmente vai seguir um índice. E uma das consequências disso pode ser vista através aqui em Gross Expense Ratio, que é a taxa de administração que você, investidor, vai ter que pagar para investir nisso. A taxa é ligeiramente menor justamente porque não há essa discricionariedade do gestor em escolher o que ele quiser, desde que atenda os critérios. Muito bem, e agora vamos ver aqui no que é que esse fundo investe. Então, eu vim aqui na parte de holdings para saber o que é que tem dentro dele. E logo de cara nós percebemos que existe uma sobreposição considerável entre os dois ETFs que eu venho falando. Pois aqui, em primeiro lugar, na maior posição, que é a Riot US, nós temos que essa ação dessa empresa corresponde atualmente a 11,49% do patrimônio. Esta é uma empresa que estava no portfólio do WGMI, assim como a Hive, assim como a SDIG e etc. E observando aqui como está a divisão dos investimentos desse fundo, nós podemos ver que 51,40% das ações dele são de empresas listadas nos Estados Unidos, seguido logo depois por Canadá, Austrália, China e Alemanha. E em termos de setores, temos que, obviamente, 88% das empresas são classificadas como sendo do setor de tecnologia da informação. E esses daqui foram os detalhes principais acerca desses dois ETFs. Na minha avaliação, os critérios desses dois fundos são justos e fornecem uma boa forma de exposição ao mercado de mineração de criptomoedas. No entanto, existem alguns fatores muito importantes a serem considerados. Primeiro, o WGMI ele possui uma discricionalidade, ou seja, uma possibilidade de ação do gestor muito maior. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, pois gerenciamento humano tende a gerar piores performances no longo prazo em comparação com simplesmente seguir um índice. E além disso, me incomoda um pouco esse critério de priorizar empresas que utilizam energia renovável, pois isso pode acabar deixando bons investimentos de lado. Mas nisso não tem muito o que fazer, pois isso entra muito naquela onda do famigerado ESG, que consiste em priorizar empresas que se importam com aspectos ambientais, sociais e de governança. Na minha opinião, isso aí é papo furado, mas isso aí é outra discussão. E agora vamos às considerações sobre se é ou não uma boa ideia investir nesses ETFs. Primeiro, tem que se levar em conta que esse setor é de alto risco, por alguns motivos. Primeiro, porque o próprio mercado de criptomoedas já é muito volátil. E como é que funciona uma operação de mineração? As empresas compram computadores e deixam eles trabalhando ligados na eletricidade para poder produzir essas criptos. Depois que novas
novas criptomoedas são geradas, as empresas vendem elas para poder com isso oferir receitas que espera-se que vão pagar os custos e ainda dar lucro. Só que essas receitas dependem de poder vender as criptos. Portanto, se o preço delas cai muito, tem-se que toda operação passa a gerar prejuízo, o que acaba afetando muito os resultados das empresas. E além do próprio fator da volatilidade do mercado, tem-se também o fator humano, pois esse aqui é um mercado muito novo e imaturo, o que significa que os empreendedores ainda têm um longo caminho para tentar otimizar o seu processo, saber como atuar no negócio e consolidar suas empresas. Portanto, é de se esperar que esses ETFs sejam bastante voláteis. E existe um terceiro fator de risco muito importante, que é o risco regulatório, pois todas essas empresas derivam parte grande da sua receita da venda de criptomoedas mineradas, principalmente de Bitcoin. Só que esse é um setor que está muito na vista dos governos, pois as criptos são uma ameaça ao monopólio de emissão estatal e, portanto, governos ao redor do mundo já estão correndo para poder regulamentar esse setor. E o que quase sempre acontece quando o governo inventa alguma nova lei é que isso gera custos para as empresas que, como eu falei anteriormente, já não são muito estabelecidas para começo de conversa. Logo, vários países, se aprovarem leis que sejam prejudiciais, podem causar um retorno bastante negativo para você, investidor. E outro fator importante é considerar países específicos onde estão localizadas essas empresas. A maior parte deles são países desenvolvidos, tais como Estados Unidos, Canadá, Alemanha e China. E esses são governos que tendem a ser muito reguladores e não muito afins de deixar a economia livre. Portanto, a ameaça estatal é bastante grande. E tendo em vista tanto o risco do mercado de criptomoedas, quanto o risco de um setor novo, quanto o risco regulatório, tem-se que, na minha avaliação, investir nesses ETFs deveria ser considerado como um investimento de alto risco. Mas é claro, mesmo investimentos de alto risco têm o seu valor, pois, como eu disse, tais investimentos funcionam como a primeira derivada de exposição ao mercado de criptomoedas, pois eles fornecem uma exposição diferente que pode gerar mais lucros. Inclusive, isso é uma estratégia que eu já aplico no mercado de metais preciosos, pois é possível investir tanto no ETF de algum metal, como por exemplo o IAU, que investe em ouro, quanto no ETF de empresas mineradoras de ouro, como é o caso do GDX, que inclusive o GDX é um ETF administrado pela VanEck, a mesma do DAM. E bom, para poder falar a minha opinião sobre tudo isso, eu particularmente estou investindo no WGMI, pois considero que ele é uma forma boa de ter uma exposição de primeira derivada ao mercado de criptomoedas. Mas é claro, tudo que eu estou falando aqui não é uma recomendação de investimento. Eu sou analista de valores mobiliários, então eu posso recomendar qualquer investimento que eu quiser. Mas neste vídeo, meu caráter é principalmente educacional. Portanto, se você deseja ter uma assessoria mais especializada de investimento, considere me contactar através do e-mail que eu deixarei aqui na descrição, e você também pode se tornar nosso assinante lá na Climber. Mas me fala aí nos comentários, o que você acha de investir na mineração de criptomoedas? Você acha que é uma boa ideia? Me conta aí nos comentários, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui.